vem, meu irmão, és um porto seguro para o meu coração. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo amigo quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós amigos a caminho da luz. Vem, meu amigo, vem, meu irmão, és um porto seguro para o meu coração. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo amigo quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós amigos a caminho da luz. Abençoa nós amigos a caminho da luz. Que possamos agora fechar nossos olhos, entrar em contato com os nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos trazem até aqui, que torcem conosco todos os dias, que nos intuem e nos inspiram a viver uma vida com mais sentido. Que possamos compreender que a luz que brilha em nós é a luz que vem do alto. Que possamos entender que é a luz de Jesus que reflete em nós, que nos ilumina e que guia os nossos caminhos. Que saibamos nos conectar com essa luz, buscá-la, buscar enxergá-la, olhar para o alto, olhar para dentro, pedir ajuda quando for preciso e saber que sempre que pedimos, como disse Jesus, batei e abrirá a porta. Se batermos, a porta será aberta para cada um de nós. Que possamos nesse momento receber as energias de luz da espiritualidade e que todos os encarnados e desencarnados que aqui estão possam receber essa luz, essa inspiração, que possamos ser acolhidos, que possamos entender que a vida terrena, ela faz parte de uma jornada que nós todos estamos, uma jornada para Deus.
para o encontro com o nosso Criador. Que possamos aproveitar essa passagem por aqui e viver esta oportunidade com todas as oportunidades que ela nos traz. Essa vida preciosa, que possamos vivê-la e aproveitar cada oportunidade. E que possamos fazer isso juntos. Porque assim estaremos mais fortes. Muito obrigada à espiritualidade que aqui está. E que cada um volte para casa com mais alegria no coração e com mais esperança. Que assim seja. Boa noite a todos. E agradecemos a Deus também por nos conceder mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje, né, para mais esta noite de estudos. As nossas palestras, elas podem ser vistas no canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. Hoje, última quinta-feira do mês, né, como já é de costume, o nosso companheiro José Eustáquio Gonçalves vai realizar uma palestra que é sempre relativa aos assuntos do movimento espírita e temas muito significativos da doutrina. O tema de hoje é bastante intrigante, gente. Deus é fiel. E aqui, ó, o nosso diretor lá colocou que é fiel com exclamação no ponto final, viu, gente? E é com muita alegria que nós convidamos agora o nosso companheiro José Eustáquio, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, José Eustáquio. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer a gente estudar a doutrina espírita, né? Estudar o Evangelho de Jesus, aproveitarmos essa oportunidade de nos reunirmos, refletirmos juntos sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita e crescermos juntos em espírito e verdade. Nós estamos reencarnados com esse objetivo, não é? De crescer, de evoluirmos. Deus é fiel. A dona Ângela falou, e é verdade, né? Estamos exclamando. Por que exclamando? É porque para muitos ainda é uma surpresa que Deus é fiel. Mas eu acho que praticamente para todos nós temos a certeza de que Deus é fiel. Né? Mas fica uma pergunta para nós. E eu? Sou fiel? Eu tenho fidelidade a Deus? Nós somos fiéis? Por que Deus é fiel? Eu acredito que praticamente todos nós acreditamos que sim. Temos a certeza que sim. Mas nós não temos muito tempo para refletir sobre Deus. A gente vê que a humanidade, ela perdeu o hábito de pensar. A cultura do pensamento, da reflexão, ela está ficando para trás porque a humanidade, toda a sociedade vivemos loucamente correndo. Não paramos quase para nada, não temos tempo. A gente vai conversar com as pessoas e alguns falam, não tem tempo. A gente convida pessoas para alguma coisa e eles falam, não tem tempo. E aí o tempo existe, não é? E vai passando, a nossa vida vai passando, e a gente não pensa. A gente esquece que nós somos seres pensantes. Esquece que é um dom que nós temos, na fase hominal,
nós temos pensamento contínuo, nós não paramos de pensar nunca. Só que o que se fala aqui é que nós precisamos parar e pensar na vida. Pararmos e pensarmos em Deus. Porque Ele é fiel. E o mínimo que Ele espera de cada um de nós é um pouco de fidelidade também, não é? E para sermos fiéis, precisamos pensar nele. Porque precisamos sintonizar com Ele. Acreditarmos que Ele está atento a cada um de nós. Acreditarmos que Ele existe. Não é uma criação fictícia para iludir as pessoas que as religiões criam. Ele existe, Deus existe. E precisamos pensar nele. Porque pensando nele, nós começamos a trazê-lo para nós, para dentro de nós. Porque ele está conosco, ele é fiel. Mas se eu não pensar nele, não abrir o coração para ele entrar, ele é fiel às suas leis. Lei de liberdade, lei de justiça, de amor. Ele respeita e vai nos respeitar, porque eu fechei o coração para Ele. Ele vai nos respeitar. É preciso que abramos o coração para Jesus, que é o seu representante, o representante de Deus, para que Ele venha e fale conosco em nome de Deus, para que Ele venha e toque o nosso coração e fale conosco. Mas nós vivemos num mundo com tantas informações aceleradas, que vai nos sufocando. As informações chegam a todo instante. E a gente vai sendo sufocado pelas informações. Isso é que dificulta o nosso pensamento, porque não temos tempo de pensar, porque a mídia, ela faz estudos para entender como funciona o ser humano, como funciona a mente humana. E aí, vocês já viram como que é a propaganda, por exemplo. Uma propaganda, ela tem uns minutos que ela fica, ela não pode ficar mais, porque eles estudaram, e ela não pode ficar mais do que aqueles minutos, porque senão a nossa mente descarta. Então, eles trocam de propaganda, troca, porque aí a nossa mente fica sempre ligada, nós não desligamos do processo. É assim que funciona. E aí nós deixamos nos levar por tudo isso. Muitas pessoas acabam perdendo a própria identidade. Já não sou eu mais que penso. É os meios de comunicação que pensa por mim, que age por mim. A gente vê as pessoas o tempo todo, é um meio de comunicação direcionando, falando para as pessoas de uma certa forma, como ela deve agir, como ela deve andar, como ela deve ser. Isso vai acontecendo. Vocês já devem ter percebido que muitas vezes a gente vai digitar uma mensagem e o celular sai na nossa frente. Ele antecede a palavra que nós queremos falar. Parece que alguém já falou para ele, não é? Porque é um processo que nós estamos vivendo. Ou nós começamos a refletir sobre Deus e perceber que somos seres divinos e que estamos aqui para viver a nossa vida sintonizados com Deus, sintonizados com a espiritualidade, sintonizados com Jesus, ou nós vamos nos perdermos. Nós estamos na era do Espírito e precisamos evidenciar a nossa condição espiritual. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala sobre as potências da alma. E aí nós precisamos trazer à tona
as nossas potências que estão dentro de nós. Estas potências da alma, ela faz com que nós vamos viver e conviver de uma forma saudável, porque é uma essência do ser espiritual que somos, é uma essência divina que nós carregamos conosco, e ela está abafada, ela está apagada, e nós precisamos rever o nosso processo educacional, cultural, como que fomos educados. Muitas vezes nós fomos educados, hoje a gente vê em algumas famílias, a gente vê as crianças sendo educadas pela televisão, porque os pais não têm tempo. Tudo muito corrido, não tem tempo. E aí coloca a criança na frente da televisão e a televisão vai bombardeando a criança. E ela interte ali. O tempo passa, os pais ficam satisfeitos porque está dando condições a eles para fazer aquilo que eles acham que é mais importante. Então nós precisamos rever o nosso sistema educacional, a nossa cultura social, familiar. Nós poderíamos rever, trazer à tona alguns processos, algumas informações, porque as informações são tantas que uma grande parte das informações importantes ficam perdidas. Ficam perdidas porque nós não temos tempo de pensar nelas, porque já vem outras, já vem outras, já vem outras. Então nós podemos trazer à tona certas informações que nos foram passadas, que são realmente importantes. Eu gostaria que nós pudéssemos reutilizar, buscarmos uma informação que é muito importante, que muitos de nós nem consideramos, nem conhecemos às vezes, porque passa batido. Eu acredito que alguns meios, alguns segmentos educacionais conhece, trabalha, pensa, que é uma ferramenta que foi criada e nos ofereceu um pensador francês que chama Jacques Delors, que é os 4 pilares da educação. Esses 4 pilares da educação, eles falam para nós o seguinte, não precisa ser na sequência, né, mas eles nos orientam da seguinte forma: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. São os 4 pilares da educação que nós precisamos rever nas informações que temos e começarmos a utilizá-los na nossa formação, no nosso processo educacional, que as escolas, eu acredito que nem muitas escolas nem utilizam esses recursos, estes pilares, e eles são profundos. Eles nos ensinam a viver, eles nos ensinam a fazer as coisas como precisa ser feito, de uma forma que precisa ser feito, sentida, vivenciada. Eles nos ensinam a conhecer as coisas, conhecer tudo, como é o processo educacional mesmo. Ele nos ensina a conviver. É preciso ensinar, utilizar na evangelização, as crianças se conviverem, para evidenciar o ser espiritual que nós trazemos, no processo de convivência. E aí a gente vai aprender, em casa, na rua, onde estivermos,
Tudo isso é preciso, porque senão lá na frente nós vamos reclamar. E o mais importante que eu estou querendo trazer para nós é aprender a ser. Nós precisamos aprender a ser. Estamos na era do Espírito e precisamos viver como espíritos encarnados no corpo. Não é deixar de vivermos o que precisamos viver como seres encarnados no mundo material. Vamos viver sim. No Evangelho fala, tem um item do Evangelho no capítulo 17, item 10, que fala sobre viver no mundo como ser do mundo, como ser no mundo, porque nós estamos no mundo. Não é viver misticamente, é viver como seres reencarnados. A espiritualidade fala isso para nós, e a proposta é esta. Mas lá eles nos acrescentam com a consciência de que somos seres divinos, espirituais. E às vezes nós ficamos tão preocupados com questões que não têm tanta importância, que nós acabamos esquecendo de evidenciar o ser que somos. E para isso, hoje, eu quero pedir licença a vocês para ler uma história. Vou ler porque eu quero ser fiel à história. Para ler uma história, mas eu gostaria de convidá-los para fazer uma viagem comigo. Para fazermos uma viagem no ano 2000, no ano 0 de Cristo, pós-Cristo, na época do Cristo. Retornarmos lá, na convivência do nosso Mestre Jesus. E viver a história que ele apresentou, aliás, que é apresentada por Humberto de Campos no livro Boa Nova. É o livro que eu vou ler, Boa Nova, capítulo 6. Vamos viver a história que ele narra para nós, que é Jesus rodeado dos discípulos, e ele conversando com as primeiras pregações. Narra o nosso querido mentor Humberto de Campos, que depois das primeiras pregações de Jesus, aquelas primeiras pregações, começaram a surgir algumas reclamações no meio da sociedade. Vamos viajar para lá. Não fechem os olhos. Com os olhos abertos. Imagina que estamos lá ao lado de Jesus, rodeando Jesus, olhando para ele, para o Mestre, sentindo Jesus, ouvindo a sua voz, respirando aquele ar, naquele povoado. Já passou, o sol já se pôs, já passou a tarde, as pessoas que ele estava pregando para elas já retornaram para suas casas. Vamos imaginar que lá estamos também, e aí ele reúne os discípulos. E nós vamos observando a claridade da lua refletida no lago de Cafarnaum. Imaginem, estamos lá ao lado dele. Este convite é para que nós possamos sentir como espíritos que somos. É para que nós possamos
aguçar as potências da alma e nos sensibilizarmos, nós estamos perdendo a sensibilidade. Nós estamos muito mecanizados, materializados. É preciso sentir Jesus. E aí, a sociedade que ele pregava começa a fazer algumas reclamações. E diziam que, pois a boa nova reclamaria tamanhos sacrifícios, ele estava pregando a boa nova para aquele povo, e eles, insatisfeitos com as colocações da boa nova, convocando-nos para que pudéssemos dar o nosso testemunho. E aí começaram a reclamar. Como acontece? Eu fiquei refletindo sobre esta mensagem e pensei, ela é tão atual. Porque quando falamos da importância de nos dedicarmos, as pessoas, mas não é possível tanta exigência, tanta reclamação para fazer parte de um trabalho na casa espírita, na igreja protestante, na igreja católica. Quanta exigência que vocês fazem. Mas vamos ouvir o que diz Jesus. Pois a boa nova reclamaria tamanhos sacrifícios. Então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu à noite, quando a turba os deixará sós, e já algumas horas havia passado sobre o pôr do sol. Interrogando os discípulos, vivamente provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca entre nós, esta comunhão de ideal, ela é fundamental. E mostra-nos Jesus que desde aquela época, para darmos o testemunho de fidelidade, nós precisamos estabelecer. Por isso eu disse, precisamos pensar em Deus, pensar em Jesus, para que Ele possa fazer parte do nosso pensamento e da nossa vida, e estabelecermos esta afinidade entre nós. Continua Jesus: nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já Ele nos amava. Fomos criados simples e ignorantes no princípio da vida, e Ele já nos amava. Como Ele ama as pedras, as plantas, os animais, Ele ama todas as suas criaturas, como ama a cada um de nós. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade de retribuição a Deus? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Como os discípulos o escutassem atentos, bebendo-lhe os ensinamentos, o mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício,
e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer, a riqueza, a fama não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Nós sabemos disso. Para que a pessoa se mantenha no auge, para que a pessoa se mantenha na fama, em evidência, para que a pessoa alcance os recursos que ela corre atrás deles freneticamente, ela precisa pagar um preço muito alto. Muitas vezes ela precisa renunciar a si mesma, renunciar à família, à religião, a Deus, porque o mundo exige, e muitos pagam e precisam de compensação, porque estão infelizes, não sabem, mas estão infelizes, e por isso se reúnem para divertir, para compensação, para beber, para as futilidades, para os prazeres condenáveis. Eu estou evidenciando condenáveis, porque os prazeres são bons e não são condenados pelo Pai. Os prazeres saudáveis, mas tem os prazeres condenáveis, que nós precisamos manter distância, porque eles nos destroem. Timidamente, Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excessos nos prazeres condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito à sua desmedida ambição. A ambição muitas vezes leva inúmeros companheiros, irmãos, a sucumbir perante a proposta reencarnatória. Esquece, deixa de lado os objetivos primeiros para a vida, para os quais reencarnou, porque deixa-se levar pela insistência das informações, o conduzindo para os prazeres condenáveis, porque senão ele se sente isolado da sociedade que ele quer pertencer. Jesus, depois de ouvi-los, satisfeito, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra, mas desde quando estaria o Pai trabalhando por nós? Desde quando? Vamos pensar, vamos refletir. Ele está atento a cada um de nós a cada instante. As interrogativas pairavam no espaço sem resposta dos discípulos, porque acima de tudo eles ouviam a que lhes dava o próprio coração. Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus. Tiago se lhe dirigiu nestes termos: Mestre, tem um amigo de Corazim, que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos.
Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Devo confessar que hesitei ante as suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. Quantas vezes somos envolvidos pela mídia, por companheiros do nosso lado? Não é possível. E vem você novamente com esse tal de espiritismo. E vem você novamente com o evangelho. Tudo que te fala, você traz o evangelho na palavra. Você traz orientações espirituais. Às vezes somos um tanto insistentes com aquelas pessoas que amamos. Mas existem aqueles outros que tentam nos convencer a não continuarmos acreditando nas propostas do céu, nas propostas do Evangelho. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo. E o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Se as coisas não acontecem a nosso favor, nos agradando, atendendo às nossas necessidades e o que buscamos na religião, no campo espiritual, nós afastamos, porque não nos agrada, porque não me atende. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, e sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem tréguas. Precisamos estar atentos e continuarmos na luta contra as nossas próprias imperfeições. Não é na luta contra o outro, é contra nós, porque as nossas tendências ainda muitas vezes falam mais alto do que a nossa busca, do que aquilo que já sabemos ser o melhor caminho. Ainda balançamos, como disse Paulo: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço, porque ele ainda se encontra dentro de mim. E é assim que nós nos enxergamos. Nesse interim, todos os companheiros de apostolado, manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhes causavam, se puseram a perguntar com respeito e carinho: Mestre, exclamou um deles, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso, junto de seu pai que trabalha sem cessar, no labor da grande família? Respondeu Jesus. Mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus, na face deste mundo? Inquiriu Tadeu. Porque é difícil, e nós sabemos. O mundo nos exige muito, e não é fácil. E aí Tadeu pergunta a Jesus, que responde: mas
Em verdade, esclareceu o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu Pai, que o observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos, por toda parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, trabalhos de terra improdutiva. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Mas o filho de coração fiel a seu Pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual, por amor do reino que traz no coração. Plantará uma flor onde haja um espinho, abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água, onde queime um deserto. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu, para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. Nós, todos nós, nessa leitura anterior, nós nos sentimos como se estivéssemos neste campo. Quantas vezes encontramos obstáculos que interpõem a nossa caminhada, a nossa busca. Nós queremos superar, mas nós encontramos muitas vezes ao nosso lado, na família, pessoas amigas, pessoas queridas que não podemos abandonar. Mas são obstáculos, terras improdutivas, que não podemos nem pregar o Evangelho, a doutrina espírita para estas pessoas que amamos, porque é terra improdutiva. Precisamos esperar, cavar para que a água surja e a terra se torne produtiva. E aí sim, semearmos a mensagem, as orientações. Muitas vezes temos que calar e aguardar o momento certo. E aí um dos filhos de Zebedeu pergunta: qual a qualidade que nós devemos buscar no dia a dia para a nossa vida? Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. É preciso pensarmos o que é fidelidade. Nós ainda não sabemos o que é fidelidade. Não, eu vou no centro todos os dias. Isso não quer dizer que sou fiel. É preciso refletirmos sobre a fidelidade a Deus. Qual é a proposta da fidelidade a Deus? Para que nós sintamos essa fidelidade dentro de nós. Por isso, eu reforço, vamos evidenciar as potências da alma. Somos seres divinos. Nós temos a essência divina dentro de nós, que precisa ser evidenciada, trazer à tona. A pequena assembleia parecia altamente enlevada e satisfeita, mas André
inquiriu: Mestre, nestes últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Está vendo? Nós pensamos que é trabalhando, pegando ali na charrua, fazendo, mas tem diversas formas de sermos fiéis. Vamos ver o que diz Jesus. Ouve, replicou o mestre, com certa ênfase: nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. O grupo dos apóstolos calara-se, impressionado ante aquelas recomendações. O luar esplendia sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não traía o silêncio augusto da hora. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo, iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então, todos, impulsionados por soberana força interior, disseram quase a um só tempo: Senhor, seremos fiéis. Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis. Sejamos fiéis nós outros também. Muito obrigado. Tá bom? Vamos fazer a prece, agradecendo a Jesus, agradecendo aos nossos amigos do plano maior, ao nosso querido mentor e amigo Humberto de Campos, que nos brindou com esta narrativa amorosa e carinhosa, com pensamento firme que já estamos na presença de Jesus, sabendo que Ele nos ouve a cada momento. Ele escuta o nosso coração. Podemos falar com Ele: Mestre Divino,
ainda não conseguimos ser fiéis, como podemos e devemos, ao nosso Pai Celestial. Mas acreditamos que com as suas orientações do Evangelho de luz e de amor, estamos caminhando para a fidelidade plena. Toca o nosso coração, para que possamos sentir a nós mesmos como seres divinos que somos, com a missão de nos transformarmos e evoluirmos o suficientemente para estar convosco. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos servir nesta seara bendita, falando em seu nome, oferecendo a cada um dos nossos irmãos as vibrações, a paciência, o amor, o sorriso, o olhar, para que sintam em nós a sua presença e assim possamos contribuir para a construção de um mundo melhor em nosso planeta Terra. Senhor, que os mensageiros espirituais responsáveis pelo trabalho de passe, de fluidoterapia, possam trazer do laboratório divino os recursos medicamentosos para a fluidificação da nossa água. E cada um dos irmãos que ingerir este líquido possam estar igualmente ingerindo os recursos necessários ao tratamento do corpo, da mente e do espírito. Senhor Jesus, abençoa e ampara cada um de nós, Senhor, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor.